estudo de hoje. Que os mentores da Casa de André Luiz nos intuam da melhor forma possível na mensagem do estudo que estamos encarregados de passar. E o tema de hoje é do item A Fé Transporta Montanhas. A gente vai falar sobre fé, o item 11 e item 12 do Evangelho. Então, a gente vai estar hoje comentando a fé humana e a fé divina, né? O item 11 é a fé, a mãe da esperança e da caridade, e o item 12 é a fé humana e a fé divina. E está no contexto do A Fé Transporta Montanhas, do capítulo 19 do Evangelho. E esse tema é um tema muito importante para a gente, ainda mais no momento que a gente está atravessando. É um tema que se reveste de importância nesse momento que o planeta está passando por uma pandemia. Então é um tema que a gente vai tirar muito proveito e a gente trouxe bastante material para ver sobre o tema. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de fé de uma maneira geral, né? Então, o que seria a fé? A fé é uma crença num poder superior, que transcende a compreensão normal. Então, ela às vezes não tem nem muita explicação, por assim dizer. Então, a gente pode dizer que a fé é o combustível da vontade. Então, a fé nos dá motivação, nos dá esperança e nos dá segurança. Então, ela dá motivação, ela dá esperança e ela dá segurança. E o indivíduo sem fé é um indivíduo desmotivado. É um indivíduo sem esperança. Ele não vê a luz no fim do túnel. Então, um indivíduo sem esperança, ele fica presa fácil da depressão. Então, o indivíduo sem esperança, ele fica muito mais, vamos dizer assim, fácil de ser, vamos dizer, pego pela depressão. Por quê? Porque ele é muito mais fraco. Então, o indivíduo sem fé, ele desiste logo, no início da dificuldade. Então, ele não tem persistência. O indivíduo sem fé, ele não tem persistência. E ele é cheio de dúvidas. Então, não que as pessoas não possam ter dúvidas, é natural. Mas o indivíduo sem fé é um indivíduo que nele abundam as dúvidas. E aí a gente lembra o que Jesus disse aos discípulos, após eles não conseguirem tirar um demônio obsessor de uma pessoa. Ele falou: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Então, o grão de mostarda, ele é muito pequenininho. Por isso, Jesus usou esse artifício de dizer: se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, nada vos seria impossível. Então, a fé transporta montanhas porque ela não tem limites. É o fenômeno da vontade potencializando as nossas ações do bem. Então, quando Cristo dizia homens de pouca fé, ou seja, homens que se esforçam pouco por não estarem comprometidos. Então, homens de pouca fé são homens que se esforçam pouco. Então, não tem comprometimento. E o que a gente pode dizer de uma forma assim mais verdadeira sobre a fé? A fé é a adesão a uma forma incondicional e é uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que a pessoa deposita nessa ideia. Então, é uma adesão incondicional a um preceito, a algo que a pessoa acredita. Então, a pessoa não duvida disso. É um sentimento de total confiança em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, ter fé implica em quê? Uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Então, o indivíduo que tem fé, além dele ter
confiança, ele tem segurança. Então, o indivíduo de fé é um indivíduo confiante, motivado. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por uma religião. Então, uma religião ela tem vários conceitos que o indivíduo deve ou não aceitar. Então, a gente lembra uma coisa que Kardec dizia, que é muito legal. Fé inabalável, só quem pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, fé inabalável, só que pode encarar frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, falava de uma fé raciocinada, sem dogma, sem mito, sem alegorias sobrenaturais. Era uma fé racional. E fé, agora a gente vai dar uma esmiuçada. Fé não é acreditar, é entregar-se, colocar-se inteiramente à disposição da providência divina. Então você se entrega, se coloca inteiramente à disposição da providência divina. Então fé é estar comprometido. Ter fé é entregar-se absolutamente, às vezes até sem entender. Então a gente aí tem que fazer uma colocação que é importante. Muitos confundem fé com crença. Então o cara acha que fé e crença é a mesma coisa. Não é, é bem diferente. Acreditar é estar envolvido. Acreditar é fácil. Você se envolve com facilidade. Você hoje acredita em algo, mas amanhã, com novas informações, você muda de opinião. Passa a acreditar em outra coisa. Ter fé é estar comprometido. Então, quem tem fé, ele está comprometido. Na crença, temos o envolvimento que é superficial. Na fé, temos o comprometimento. Ou seja, existe uma relação mais íntima, mais profunda. Então, na fé, você tem o comprometimento, você tem uma relação íntima e profunda. Então, com isso que a gente colocou aqui de fé, a gente procurou, inclusive, fazer essa distinção, né, de crença e fé. Então, na crença, você acredita em algo, mas você pode mudar isso que você está acreditando hoje por novas informações. Então você pode mudar de posição amanhã ou depois. Na fé, você está comprometido. Então a sua relação é mais íntima e mais profunda. Então a gente vai trazer aqui, porque é muito interessante, o que o capítulo traz aqui, os dois itens que ele está encarregado de falar. Então aqui, no item 11, diz o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Então o que ele está falando aqui? Que a fé não pode ser passiva. Então fé não comporta zona de conforto, porque a fé é ativa. Então vamos ver aqui. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Se ela é ativa, ela não é passiva. Se ela não é passiva, ela não comporta zona de conforto. E a gente vai falar nisso mais à frente. Não deve entorpecer-se. Mande todas as virtudes conduz a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então ele está questionando aqui a importância da fé até nessas questões do dia a dia. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Então, olha o que está dito aqui. A gente vai precisar disso, que a gente vai falar do bem bem no final. Inspiração divina,
A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé dos que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo nos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Olha que legal. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Ela tem força. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras e deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Ama a Deus, mas sabendo porque o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo que porque acreditais nelas. Segui os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crê e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, muita gente que não acredita em milagre não tem fé. Por quê? Porque os milagres são obras da fé. Está aqui o Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E agora o item 12, que também é espetacular. A fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio no seu estado latente e que lhe cumpre fazer que desabroche e cresça pela ação da sua vontade. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme não aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e novas ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que espera, a força necessária, e aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força
que em si trazem, e se quisessem pôr a força a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígio, e que, no entanto, não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. Então, esses dois itens são muito importantes. E, quando a gente fala em fé, a gente lembra de uma passagem que está reportada na Revista Espírita, de uma epidemia que houve nas Ilhas Maurício. Então, tinha um espírita que era interlocutor de Kardec e se comunicava com Kardec. E esse espírita costumava mandar carta para Kardec e tal. E estava havendo uma epidemia nas Ilhas Maurício e muita gente estava morrendo por causa dessa epidemia. Então, o que esse adepto do espiritismo faz? Ele envia uma carta para Kardec dizendo o seguinte: a epidemia nas Ilhas Maurício se alastrou muito. Muita gente perdeu a vida, desencarnou por causa da epidemia. E eu agora me acho doente, fui pego pela epidemia, não sei se resistirei. Estou doente, não sei se resistirei. Mas estou me comunicando com o mestre Kardec para dizer que não tem problema. Se eu desencarnar, continuarei me comunicando com ele. Só que aí, na Sociedade Espírita de Paris, nas mesas, através da psicografia. Olha que coisa bacana, que mensagem de otimismo, demonstrando o conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma e todos os conhecimentos que o Espiritismo traz para a gente. Esse profitente espírita, ele diz que se ele desencarnar não tem problema, ele continuará se comunicando com Kardec através da Sociedade Espírita de Paris, pelas psicografias. Então ele está completamente tranquilo na colocação que ele está fazendo. Muito bacana isso. E a gente traz aqui também é sempre bom a gente trazer algo mais concreto. E agora, nessa epidemia que teve, né, um amigo meu participou de um grupo que fazia distribuição de comida à noite. Esse grupo, eles, uma vez por semana à noite, eles faziam uma distribuição de comida atendendo mais ou menos 250 pessoas, uma vez por semana à noite. E eles faziam isso, né? Tinha um grupo, né? O grupo fazia isso. Mas uma coisa interessante, o chefe dos trabalhos pediu que eles não colocassem máscara na hora de atender as pessoas. Isso foi de abril de 2020 a outubro de 2020. Durou 6 meses, o tempo que esse meu amigo participou desses trabalhos. Depois ele teve que parar de fazer o trabalho, teve outras coisas que teve que fazer e não pôde continuar. Mas nesses 6 meses, 250 por semana, 1.000 por mês, foram 6.000 pessoas atendidas nesses 6 meses, para dar comida, às vezes agasalho, roupa, né? Enfim, coisas assim. E no atendimento era solicitado que os colaboradores, né, os 5, não colocassem máscara. Por quê? Porque para criar uma empatia com as pessoas que estavam sendo atendidas. Se você atende de máscara, vai dar uma impressão que você está com medo de pegar uma doença deles e tal. Então, o chefe dos trabalhos diz: olha, vocês não entreguem as refeições com máscara, que fica parecendo que vocês estão assim meio que, né, com medo e tal. Então, podem ficar sem máscara, porque o patrono espiritual dos nossos trabalhos disse que vocês estão blindados todos, protegidos, como se estivessem com um escafandro, e vocês não pegarão Covid. Podem ficar tranquilos. Meu amigo disse que, claro, ele obedeceu a ordem, mas que nas primeiras 2 vezes que ele foi, ele até chegou a ficar assim, né? Nos 2 trabalhos ele
ficou assim meio... Mas que depois ele acostumou e passou aí e tal. Por quê? Porque havia uma fé, uma confiança naquele trabalho. Uma confiança no patrono espiritual do trabalho. Então essas pessoas faziam atendimento, claro, usavam álcool gel, tinham todos os cuidados, mas não usavam máscaras, porque o chefe do trabalho dizia que essa máscara podia causar um certo distanciamento dos atendidos, mas que o nosso patrono estaria protegendo os participantes do trabalho. Então esse meu amigo depois ele não pôde continuar o trabalho, teve que sair, mas ele participou 6 meses e me relatou isso, que ele ficava impressionado de quanta gente eles atendiam, e aí eu fiquei muito impressionado quando ele me disse que eles não usavam máscara, mas que o patrono espiritual do trabalho disse que não era necessário, que eles estavam protegidos, não iam pegar a Covid. Então você tem que ter muita fé para poder acreditar nisso e participar disso, né? Bonito essa demonstração de fé. E quando a gente fala, né, em fé e tal, a gente também lembra muito da oração, né? Porque a oração ela é fundamental. Mas a oração por si só, a gente tem que fazer algumas considerações. Então a gente vai trazer um exemplo agora, a história do monge e dos discípulos na floresta. O que acontece? Vem um monge com seus discípulos atravessando uma floresta e eles encontram um camarada com uma carroça atolada num lugar cheio de lama, e o cara está ali com a carroça atolada, ele está encostado numa árvore, orando, pedindo para a carroça dele sair do atoleiro. O monge passa com os discípulos falam: monge, vamos ajudar ele. Não, a gente está muito atrasado, estamos com pressa, vamos embora, não dá para ajudar não, agora vamos embora. Aí passa. Mais adiante, alguns quilômetros adiante, eles encontram outro camarada, também com a carroça atolada na lama. E aí, o cara está lá tentando tirar a carroça da lama e está orando. Orando: Deus, me ajuda a tirar essa carroça da lama, pelo amor de Deus, eu estou atrasado, tem muita gente para ajudar, tem muita coisa para fazer. Eu tenho muito trabalho e tal, e está lá tentando. Aí o monge chega, olha, aí chama os discípulos: vamos ajudar. Aí os discípulos, o monge tirou a carroça da lama e eles saem e vão para o mosteiro. Quando chega no mosteiro, os discípulos vão para: escuta, mestre, que história é essa? Você primeiro encontrou não ajudou, depois encontrou o outro, mesma situação, no segundo você ajudou. Aí ele falou: não, mas existe uma pequena diferença. O primeiro estava achando que ele orava e a ajuda ia cair do céu. Não estava fazendo nada para mudar a situação. O segundo, ele estava orando, mas estava tentando tirar a carroça do lugar, estava se esforçando para tirar a carroça do lugar. Então o segundo era ativo, o primeiro era passivo. Então quando a gente faz uma oração, a gente tem que ter o quê? Fazer a nossa parte. Não é só fazer oração. Você tem que fazer oração, mas você tem que ter um merecimento. Você tem que fazer a sua parte. E aí eu trago para vocês, aqui do livro Trigo de Deus, da Joana de Ângelo, do Divaldo, uma parte que explica bem isso, e é muito bonito. Então essa parte ela é bastante interessante. Ela diz o seguinte: o ministério da oração é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações impressas, selecioná-las e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Em razão disso, a oração deve ser uma vibração sincera,
carregada de emoção, ao invés do expressivo palavreado, sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. A oração é um apelo que, no entanto, deve alcançar mais ampla expressão, tornando-se no momento um hino de louvor, vezes outras constituindo-se uma rogativa de auxílio e, por fim, um cântico de gratidão. Examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, são-lhe encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Então, vou repetir esse parágrafo. Você pediu uma coisa, fez uma prece, mas olha aqui o que ele está dizendo. Examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, são-lhe encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Então, quando você faz uma prece, é examinado o seu mérito e a sua necessidade. Então, você não faz uma oração, fiz uma oração e a coisa vai acontecer só porque eu fiz oração. Você tem que ter feito a sua parte. Você tem que ter feito a sua parte. Então, por que a gente está falando nisso da oração e fazer a sua parte? Porque nessa pandemia a gente percebeu muita falta de fé, muito pânico, muito medo. Gente trancada em casa, apavorada. Gente morta de medo, gente com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, como se a coisa tivesse... Mas, gente, a gente não sabe pelo Espiritismo que nada é por acaso. Provavelmente todo mundo que encarnou nesses tempos já sabia do plano espiritual que ia passar por isso. Então não existe improviso pela espiritualidade. Não existe nenhum improviso mesmo. As coisas são seguindo um planejamento. Todos os países passam por um planejamento. Todos os continentes, a Terra. Os governantes passam, o país fica. Então, você hoje está no Brasil, daqui a 20 anos você vai estar no Brasil. Todo mundo que está aí hoje, no poder vai ter passado, vão ter outros. O país segue adiante. Então, a gente pega um momento desse de pandemia, a gente tem que usar o que o Espiritismo ensinou para a gente. A gente tem que acreditar na reencarnação, na imortalidade da alma. Então, a gente tem que agir como cristão. Aí eu vou dar um exemplo prático. Eu sou funcionário público federal. Trabalho, sei lá, na Petrobras, Banco do Brasil, Furnas, sei lá. Tenho um emprego muito bom. Aí fico em casa, não faço nada. Tranquilão, ganho bem pra caramba, estou em casa. Às vezes até apavorado, mas estou em casa. Mas às vezes um filho meu, um irmão, um amigo é autônomo. Ele vai ficar em casa e vai ganhar vida como? Vai morrer de fome. Então a gente tem que pensar que no capítulo, eu acho que é o capítulo 10, tem uma coisa aqui que é muito importante. Muito importante da gente lembrar. Muito, muito importante. Aqui. Era o item 11, 12. Não é misericordiosa, manda para o conhecimento. Está aqui. Está aqui, é o capítulo 13. Diz o seguinte:
que é muito importante. Por quê? Porque a gente, às vezes, perde o foco. A gente está na zona de conforto, está tudo bom para a gente. Então, a gente está nessa zona de conforto, está bem tranquilo. Não precisa ficar, não, tá bem, tá tranquilo. Ele diz o seguinte: se você não puder, se você ficar isolado, você não pode praticar a caridade. Em isolamento, está aqui no Evangelho, em isolamento, você não pratica a caridade. Ou pelo menos, pratica muito menos a caridade. Então, se você estiver em isolamento, você tem muita dificuldade de praticar a caridade. Então, você, em isolamento, você está fazendo o quê? Você está ficando na zona de conforto. Está ficando na zona de conforto. Tá bom para você, mas o outro não tá bom, mas o outro levou azar. Eu levei sorte. Então, estou na minha zona de conforto, tá bom para mim, o outro, o que eu posso fazer? Eu sei da minha vida. Para mim tá bom, eu estou subsistindo bem. O outro perdeu emprego, o outro está conseguindo ganhar, mas eu sou funcionário público, eu sou desembargador, eu sou juiz, eu estou em casa ganhando muito bem. Mas é isso o papel do verdadeiro espírita? É isso que o Evangelho, na figura de Jesus, ensina para a gente? Se está bom para a gente, não importa se não está bom para os outros? Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Não estou dizendo aqui para as pessoas serem inconsequentes e não tomarem, não terem cuidado, não se vacinarem, não usar álcool gel, não usar máscara, não. Não estou dizendo para as pessoas não se cuidarem. Eu estou dizendo que as pessoas devem tentar fazer as coisas que faziam. Tudo bem, você está em home office, mas procura ajudar um amigo que está desempregado. Olha esse exemplo que eu dei do sujeito que faziam 250 atendimentos uma vez por semana, 1.000 pessoas por mês, dando agasalho, comida e tal, iam até sem máscara, ajudando as pessoas. Então, a gente como espírita, com o conhecimento que a gente tem o papel de consolar. Quando a gente espírita está precisando ser consolado, como é que fica o conhecimento que a gente tem? O que adianta o conhecimento que a gente não usa? É complicado. Eu até digo que uma coisa que me surpreendeu muito na pandemia. A gente espírita critica muito os evangélicos. Normalmente a gente critica muito o evangelho. Mas eu tiro o chapéu para os evangélicos. Eles, na pandemia, fizeram força para não fechar os seus templos e continuarem da melhor forma possível fazendo o que eles faziam. Por quê? Porque eles tiveram muita fé. Então, a fé, ela é muito, muito, muito importante. A fé, ela é importantíssima. A fé tem segurança, motivação, esperança. A fé, ela é um colorário de coisas que fortificam o espírito. E a gente percebe, de certa forma, que as pessoas meio que apavoradas se trancaram em casa e tem gente que está quase que 2 anos fazendo nada, só trancada em casa. Aí a gente fala, né? Tem uma parte que fala aqui, bem no capítulo, que antes do item 11, é no item 10. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Então, os médios têm uma tarefa muito importante. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida se empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se apõem a serviço de interesses mundanos, se em vez de frutos sazonais dão maus frutos,
se se recusa a utilizar de benefício dos outros, se nenhum proveito dela tiram para si mesmos, o que é que vai acontecer? Eles vão ser igual a figueira estéril. Então Deus lhes retira o dom. Então, a gente tem que perceber que a gente tem uma tarefa como espírita, de ajudar, de trabalhar. E a nossa tarefa fica muito prejudicada na hora que a gente resolve ficar isolado. Está no Evangelho. No capítulo 6 de Perfeitos. No capítulo 6 de Perfeitos, aqui eu vou dizer até qual é o item. Quer ver? Está aqui. 6 de Perfeitos. Acho que é o homem no mundo. Vou até falar para vocês, porque eu citei aqui, mas eu não disse onde está. Então, vou dizer para vocês. Porque é importante a gente contextualizar. Para a depois dizer, não, é da cabeça do Edgar e tal, não. Está aqui. Está aqui. Item sede perfeitos, os superiores e os inferiores. Então está aqui, no capítulo 6 de Perfeitos. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de natureza diferente e caracteres opostos. Não choqueia nenhum deles com quem estiverdes. Então, a gente é chamado a estar em contato com eles. Aí está dizendo assim, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Aí, agora que ele fala o que eu estou falando, é o item 10, é o parágrafo 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo do item 10. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, vou repetir. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Sede perfeitos, item 10, quinto parágrafo. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-lo. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então, aqui no item 10, o Sede Perfeitos diz pra gente que a gente não pode viver isolado. Porque quem vive isolado pode até fazer caridade, mas vai fazer numa proporção muito menor. O médium que vive isolado também vai ter muita dificuldade de ajudar e de fazer os seus trabalhos. Então, olha a responsabilidade do médium. E aí, quando eu digo que você fica isolado e aquele outro que está se dando mal, levou azar, a gente lembra uma coisa muito importante aqui do livro Ação e Reação, capítulo 7. Olha aqui o Hilário e o André Luiz, o que eles vão perguntar para o instrutor. Amado instrutor, a face da gravidade que eles são se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal. Então ele está perguntando o que é o bem e o mal. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade.
a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada, ao quais devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas que nos colocariam em falsa posição no serviço por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para o nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E aí agora, olha o que ele vai falar agora. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho.